Olá pessoal, sejam bem-vindos. E hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente. Eu quero organizar onde as minhas plantas ficam e eu acabei tendo a ideia de fazer um quadro para colocar na parede aonde elas vão ficar. Então a gente vai estar fazendo um quadro de tecido. Ele é feito com barrados. Quando a gente compra o tecido e ele só tem barrados para colocar no pano de prato, e ele é completamente desmontável para que quando sujar, acontecer alguma coisa, como ele vai ficar junto com plantas, então pode molhar, sujar de terra. Então eu quis fazer uma coisa fácil. É um tecido que ele tá bem fininho, ele não tem uma estrutura muito grossa. E eu fiz ele desmontável com montana. Então, para ser mais fácil para a gente estar fazendo a higienização. E por causa deste daqui, eu acabei tendo a ideia de fazer um para minha cozinha com o tema de cozinha, que eu vou estar mostrando para vocês agora. É esse aqui. Ele tem um tema diferente, ele é uma estampa de cozinha mesmo, bule, xícaras, mas a montagem é a mesma coisa, mas este daqui eu fiz para estar colocando na minha cozinha. Então eu espero que vocês gostem e vamos ao vídeo. Então, pessoal, vamos começar a fazer o passo a passo para esse quadro desmontável para a gente estar enfeitando a nossa casa, o nosso jardim. Eu peguei aqui barrados que a gente compra para colocar em pano de prato. Eu vou dar a medida do meu, mas vocês podem fazer com a medida que vocês quiserem. Entretanto, de acordo com o tamanho do barrado, a medida aqui do montana, ela vai ter que se adaptar para ficar harmonioso junto com o seu tecido, ok? Esse meu barrado aqui, desse que eu fiz, ele tem 16 centímetros aqui na largura por 47,5 mais ou menos de comprimento. Então eu cortei uma tira de 16 por 47, 48. Na verdade, eu cortei maior aqui no comprimento, porque eu tive que tirar a diferença da margem de costura. Então, de acordo com o tamanho que você quer, você sempre corta um pouquinho maior, porque na hora que a gente vai colocar na máquina para estar costurando, ele vai perder ali meio centímetros, 0,75 de cada lado. Mas finalizado, ele ficou com 16 por 46, 47. Então, eu devo ter cortado ele com 18 por 50. E aí depois eu fiz a costura e refilei e ele ficou nessa medida. Então aqui eu tenho, vou mostrar para vocês, o tecido principal e o tecido de forro, certo? Como que eu estruturei esse tecido? Eu usei uma entretela fininha. Eu não usei manta acrílica, eu não quis usar um estruturador mais grosso, porque eu pensei na facilidade na hora de estar lavando. Então eu coloquei só uma entretela dos dois lados, tanto no forro quanto na estampa principal, ok? Cortei na medida do que eu queria e levei para a máquina. Como eu levei para a máquina, coloquei direito com direito, então ficou a estampa com o direito do meu forro. Eu corto o forro um pouquinho maior, para que na hora que eu estiver passando na máquina, eu não ter preocupação se esse tecido de baixo vai escorregar e vai ficar. Sempre dá problema quando a gente corta a medida certinha. Na hora que coloca na máquina, a máquina, quando tá puxando ali o tecido, acaba que escorregando, né? E às vezes o tecido de forro, ele fica fora. Então eu coloco o tecido de forro sempre maior. Passei uma costura em toda a volta e deixei um espaço aqui aberto para estar fazendo para desvirar, para estar desvirando essa costura toda que eu fiz aqui. Depois que eu costurei e desvirei, ele vai ficar assim. E o que que eu fiz? Passei um pesponto em volta dele todo, fechando aquela abertura que estava na lateral também. Certo? Então não é complicado até aqui, é só uma costura simples, uma costura reta, uma costura normal. É necessário fazer o pesponto? Eu fiz porque eu acho que fica mais bonito e para fechar aquela lateral que ficou aberta por onde a gente desvirou. Se você não quiser fazer o pesponto, você pode passar uma cola boa aí para tecido e tá fechando a sua peça.
No meu caso, eu precisei de 2 peças. Nesse caso aqui, elas estão com a mesma medida. Um outro que eu fiz, que depois eu vou mostrar para vocês, um dos meus barrados ficou um pouco menor. Então, você pode estar escolhendo se você quer fazer um barrado um pouco menor, se você quer fazer os dois do mesmo tamanho, e aí fica a seu critério. E o que tem nesse meu painel que eu fiz? Ele tem 2 alças para mim poder estar pendurando. Então, aqui eu posso colocar uma peça de madeira, eu posso estar colocando um cabo de vassoura que de repente ia para o lixo, então eu corto e posso estar colocando aqui para pendurar. Eu posso estar colocando uns ganchinhos, mas eu preciso de uma alça. Então vamos lá os materiais. Eu usei aqui 2 alças e eu falei que esse painel é todo desmontável para a gente poder lavar com facilidade. Então, aqui tá uma alça e aqui tá outra alça. Certo? Como que eu fiz essas alças? Eu peguei 2 tiras de montana. Montana, gente, é sintético. Ela é bem maleável, bem molinha, parece um corinho, um falso couro, uma imitação de um couro, mas é bem sintético e bem maleável, então dá para trabalhar legal com ele. Então eu cortei 2 tiras para estar fazendo a alça B. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui para não ficar confuso. Duas tiras de 15 centímetros por 2 de largura. Então, eu tenho 2 tiras de 15 por 2, certo? Vamos para a primeira marcação, que é essa marcação aqui, que eu vou fechar para estar fazendo a alça. Do lado do avesso, eu venho e faço uma marcação de 4 centímetros. Então, eu venho em uma das bordas, né, das pontas, eu pego e marco 4 centímetros e faço um risco, certo? Essa tira, ela tem 2 centímetros aqui na largura, então, o que eu vou fazer? A partir dessa marcação de 4 centímetros que eu fiz, eu vou vir com a outra ponta, que ficou com a maior parte do comprimento, e vou dobrar e encostar, né, nessa marcação. Deu para entender? Vou fazer de novo. Eu peguei a tira, de uma das pontas para cima, eu marquei 4 centímetros e fiz um risco. Então, aqui para baixo ficou 4 centímetros. Ao restante da nossa tira, que sobrou, eu vou vir dobrando e encosto aqui. Nessa marcação. E agora, o que eu vou fazer? Seguro aqui, venho com a minha régua e vou fazer uma outra marcação. Vou pegar debaixo dessa parte que eu dobrei para cima e vou marcar 2 centímetros. Não, 1 centímetro. Isso, vou marcar 1 centímetro. Então, da onde eu dobrei para cima, 1 centímetro. Como a nossa tira ela tem 2 centímetros de largura, eu vou marcar no meio, que é no 1. Então, aqui eu venho e faço uma marcação. Eu tô usando eu esqueci o nome, furador. E vou estar aqui, eu posso fazer com caneta, mas eu já vou direto. Então, aqui é 2 centímetros, eu venho pela minha régua, encontro a metade e faço uma marcação. E furo. Eu vou fazer isso com as minhas 2 tiras, ok? Certo. E agora o que eu vou fazer aqui? Por que eu furei? Porque eu vou prender com um botão tic-tac. Então, a minha marcação pronta, eu venho aqui, pego o meu botão tic-tac e vou estar efetuando
a junção. O botão tic-tac, qualquer botão na verdade, né? Ele tem essa parte que é o acabamento, né? E tem o macho e a fêmea, que é por onde vai encaixar. Nesse caso da alça aqui, olha, não é necessário você ter preocupação se você vai escolher macho e fêmea, ou só fêmea, ou só macho. Aqui não tem problema, porque vai ficar assim o acabamento, você não vai fazer junção com mais nada, ok? Então, eu vou estar fazendo aqui. Ok. Olha, essa primeira parte da alça a gente já fez, certo? Agora vamos continuar. Eu usei meu balancinho, tá, gente? Tem um alicate também que dá pra... Tem pessoas que têm um alicate. Eu gosto de usar o balancinho, eu acho até mais prático do que o alicate. Enfim, agora o que nós vamos fazer? Agora a gente precisa de fazer marcações para que essa alça que a gente fez, ela fique em contato com o tecido. Então, como nós vamos fazer? Vamos deixar um pouco a alça de lado e vamos partir para o tecido. Vou soltar essa parte. Vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui eu tenho o meu barrado que eu costurei, desvirei e rebati. Eu preciso fazer marcações aqui para colocar um botão que vai se encaixar na nossa alça. Então, a minha marcação foi da lateral para o centro, 7 centímetros. Então, dessa lateral para o centro, eu marquei 7 centímetros, fiz um furo, vim com o meu botão, e aí a cor do botão vai ser de acordo com a sua estampa. Vim com o meu botão e coloquei. Aqui vocês têm que prestar atenção na sequência dos botões. Então, pessoal, a marcação no tecido ela é feita da seguinte maneira: da lateral para o centro, 7 centímetros. Ok? 7 centímetros. E de cima, do começo aqui da ponta para baixo, 1 centímetro. Certo? Eu faço a minha marcação, venho com o meu furador, furo e coloco o botão. Esses botões que a gente vai colocar no tecido a partir de agora e na montana também, a gente tem que prestar atenção com as partes, porque elas vão precisar se encaixar. Então, no meu tecido ficou a parte fêmea. E nessa ponta a mesma coisa, marquei 7 da lateral para cá, 1 centímetro de cima para baixo, marquei e coloquei o meu botão, parte fêmea, certo? Agora vamos voltar para a nossa alça, porque esse botão vai se encaixar nessa alça, ok? Então vamos lá. Se esse botão vai encaixar nessa alça, o que acontece que eu tenho que prestar atenção? Esse botão que virar aqui, o acabamento dele vai ter que estar para fora. A parte que vai encaixar vai ter que estar virada para o lado da montana. Então, eu pego meus botões. Se eu usei a parte fêmea, aqui eu vou usar a parte macho. E qual vai ser a medida? Eu vou vir de baixo para cima, marco 2 centímetros. De baixo para cima, 2. Deixa eu virar a régua. E marco novamente o centro. Como ele é 2 centímetros aqui na largura, eu marco no 1. Faço um furo. Vou fazer isso nas minhas 2 tiras. Deixa eu achar outra aqui. De baixo para cima, 2. E marco o centro.
E agora eu vou encaixar os botões que vão encaixar na primeira parte do meu painel. Vou usar a cor preta para estar combinando. Não é tão preto assim. O acabamento. E agora eu preciso o quê? A parte macho. Os dois são parte macho, porque eu vou usar nesses dois que tem a parte fêmea. Certo. Acabamento agora do avesso. Acabamento do avesso. Porque senão não conseguimos encaixar. Pronto. Ficou assim, pessoal. A gente fez a marcação 2 centímetros de baixo para cima, centralizou no meio e colocamos o nosso botão. Com o acabamento do avesso e a parte que encaixa virada aqui para a parte principal da nossa montana. Por quê? Já colocamos aquele botão no tecido e agora a gente só encaixa. Viram? Fizemos essa primeira parte com a alça. Agora nós vamos para a segunda parte, mas ainda a gente vai usar esse painel. Precisamos agora fazer uma tiras para estar unindo o primeiro painel com o segundo painel. Então, nesse primeiro painel, nós ainda teremos marcações com botões, ok? Só eu tive que dar pausa porque passou um carro do ovo do supermercado e eu tocando música, então a gente tem que tirar, ok? Vamos lá. Como eu estava falando, nesse segundo painel aqui, a gente fez a primeira parte, que é essa parte de cima aqui. Então, já juntamos, fizemos a alça e juntamos a alça na parte de cima do nosso painel, no primeiro tecido. Porém, nesse mesmo tecido, a gente ainda vai precisar fazer marcações, praticamente as mesmas. As mesmas medidas da parte de cima. 7 centímetros da lateral para o centro. E de baixo para cima, nós marcamos 2 centímetros, ok? A diferença vai ser somente da ponta para cima, que aqui foi 1 centímetro, aqui vai ser 2. Então, embaixo são aqui, ó, 7 centímetros e 2 centímetros. Do outro lado, a mesma coisa. 7 centímetros e 2 centímetros. Fizemos a marcação, furamos com o furador e colocamos o nosso botão, certo? Com, novamente, a parte fêmea no tecido, ok? E agora, nós vamos vir para a parte... Quanto tecido? Nós vamos vir... Eu vou tirar essa faixa daqui, depois, no passo a passo, a gente vai estar mexendo com elas. Agora, nós vamos estar fazendo essa tira aqui. Essa tira aqui. Essa tira, ela tem muitos botões, por quê? Porque ela vai juntar o primeiro painel, né, o primeiro tecido, com o segundo tecido, e no meio eu coloquei tiras de montana. Essas tiras de montana, gente, são opcionais. Vocês colocam se vocês gostarem, se vocês quiserem. Eu coloquei porque me lembrou caixote, madeira, eu achei que ficou bem legal, uma coisa mais rústica, assim, de interior, então eu gostei e eu coloquei. Mas se vocês não quiserem, não precisam colocar, ok? Então vamos para a primeira medida dessas duas tiras aqui. Comprimento. 15
por 2. Duas de 15 por 2. 15 por 2, certo? Primeira marcação, que vai ser a do botão. De baixo para cima, 2 centímetros. De baixo para cima, 2. Centralizo. Encontro o meio que tá no número 1, faço furo e venho com o meu botão. Qual a ordem aqui nessa primeira etapa, nessa tira aqui? A gente tem que lembrar que esse botão, ele vai encaixar no primeiro tecido. Então, o acabamento já tá no tecido, certo? Então, quando a gente for colocar no montana, a parte que tem que ficar no montana é a parte que vai encaixar e não o acabamento. Ok? Se a gente fizer errado, a gente perde toda a nossa tira, certo? Então, a parte que encaixa vai para cima. Feito a marcação, colocado o botão, a gente vem e encaixa aqui. Por isso, sempre a gente tem que pensar. A parte que vai encaixar, se aqui já tem o acabamento, então o próximo botão que encaixa na montana vai ter que ser a parte para grudar no botãozinho. Aqui é a mesma coisa. A gente centralizou, mediu 2 centímetros de baixo para cima, colocou o botão e esse botão vai encaixar naquele botão que nós colocamos aqui no tecido. Certo? Encaixou. Vamos agora para esse último botão que vai colocar o tecido. E depois eu falo das tiras de montana aqui, até porque são opcionais. Nessa tira, nós colocamos um botão de baixo para cima, na mesma tira que a gente colocou aqui no painel, na de 15 por 2. A mesma medida. De baixo para cima, 2 centímetros, centraliza, coloca o botão. De baixo para cima, 2, centraliza, coloca o botão. Como eu falei, sempre que no painel tiver o acabamento, na nossa montana, vai ter o botãozinho que encaixa. Então, nesse último painel, porque o meu painel, nesse último tecido do barrado, desculpa. O meu painel, esse eu fiz com 2 barrados. Pode fazer com 3, 4. Eu até vou fazer um que eu vou mostrar para vocês depois, as peças ainda sem juntar, para vocês terem uma noção. E esse vai ter 4 barrados. Esse eu fiz com 2. Esse último barrado, porque o primeiro a gente já fez. A medida dele é a mesma coisa do primeiro. Então, da lateral para o centro, 7. E de cima para baixo, 1. Venho, coloco o meu botão. Acabamento para cima, tá no tecido. Sempre o botãozinho combinando com as cores da sua estampa. Do outro lado, a mesma coisa. Da lateral para o centro, 7. De cima para baixo, 1 centímetro. Coloco o meu botãozinho tic-tac com acabamento para cima. Se aqui o acabamento tá para cima, o botão que vai encaixar neste daqui, o acabamento vai estar para baixo, certo? Então, como eu falei para vocês, de baixo para cima, 2, centraliza, marca o meio. De baixo para cima, 2, centraliza, marca o meio. Colocamos o tic-tac e encaixamos. Certo? Poderia ficar assim já? Poderia. Se eu fosse deixar o meu assim, aqui não teria botões, né? Eu não teria colocado. Então, estaria só o painel. Tá ventando bastante aqui. Então, ficaria só o painel assim. Mas eu quis fazer uma gracinha e coloquei tiras. Então, as minhas tiras estão aqui. 2 centímetros cada tira. No comprimento de 36, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. No comprimento de 36. Então, eu cortei 2 tiras de 2 por 36. Fiz uma marcação de cada bordinha, de cada lateral de 1 centímetro. E coloquei o meu botão com a parte fêmea. Fiz 1 e fiz 2.
como eu queria colocar naquela tira que ficou juntando os meus dois tecidos, eu fiz uma marcação para ficar alinhado, né? Do final do tecido, depois que tá encaixado, pra cá, 3 centímetros. Nas duas tiras, 3 centímetros. E coloquei o meu botão com o acabamento do avesso e a parte macho, porque na tira já está a parte fêmea, certo? Então, fiz a minha marcação de 3 centímetros do final do meu primeiro barrado para baixo, centralizei e coloquei o meu botão de tic-tac. Venho com a minha faixa que já está com o botão e encaixo. Certo? O segundo painel, o segundo botão, deixa eu ver, cadê a régua aqui, ó. A mesma coisa aqui, a tira e a mesma coisa. De baixo para cima, eu marquei 2,5. De baixo para cima, 2,5. Centralizei, coloquei o meu botão com a parte macho, acabamento do avesso e encaixei. Certo? E ficou assim. Então, pessoal, finalizado, ele vai ficar assim. Um painel que você coloca na parede, em algum lugar, na porta. Esse aqui, com esse sistema de galinha, eu fiz para colocar nas minhas plantinhas, porque eu achei muito colorido, muito bonitinho. E eu gosto desse sistema de galinhas, eu acho bem bacana. Então, este daqui eu fiz para estar colocando realmente na parede, que a gente vai estar arrumando ali, onde as plantinhas ficam. E eu fiz esse com esse sistema para colocar lá. E olha só, atrás ele fica com um acabamento bem legal também. Porque os botões ficam com aquela parte do acabamento virada para trás. Tirando esse primeiro aqui. E ele tem uma vantagem bem bacana, né? Que é poder desmontar para lavar. Como o meu tem uma manta, uma entretela super fininha, sujou, esse aqui vai ficar nas plantas, sujou de terra, de água. Sujou de água, ele seca bem rapidinho, porque é só tecido praticamente, mas vou lavar. Venho, porque o Montana, eu não gosto de ficar lavando, não. Montana pega um paninho, passa um paninho nessa parte aqui e fica tranquilo. Não precisa colocar em máquina, em tanquinho, nada. Soltou, limpo essas partes, mas venho com o meu tecido, solto e lavo. Então, ele é prático por isso também, certo? Deixa eu mostrar um outro aqui que eu tô fazendo. Eu falei pra vocês que é com estampa de galinha também, porque eu gosto, né? Só que esse barrado meu aqui, apesar de ser barrado também pra pano de prato, ele é bem mais estreito do que esse primeiro. Olha a diferença desse pra esse. Olha só. Além de ser o comprimento, não porque eu que decidi esse comprimento, mas ele é bem menorzinho mesmo, assim, a faixa que vem, né? Vem algumas faixas quando a gente compra o tecido, e essa faixa aqui, ela é bem maior, deixa eu ver quanto que ela tem aqui também, se eu for olhar. Uns 16, e essa aqui, uns 10. Mas se você tem uma faixa pequena também, dá para fazer um painel. Às vezes a gente compra para estar colocando em barrado de pano de prato, sobra, ou a pessoa faz para vender, não sai muito pano de prato. Então é uma opção. Fazer um jogo com um painel e um pano de prato, um painel, 2 panos de prato, ou então só o painel também, que é bem decorativo para colocar na porta, na cozinha. Então é uma ideia bacana para quem está pensando também em fazer para vender. Esse com a tirinha fina, eu vou fazer no mesmo esquema desse. Vou colocar as tiras de Montana e tudo mais. Porém, ele, por ser mais estreito, eu resolvi fazer com um pouco mais de tiras. Olha só. E até essa daqui, que foi aqui no início, eu mostrei pra vocês pra dar demonstração. Eu ainda não costurei. Depois que eu fizer a costura, tudo mais, ela vai entrar aqui. Então, vai ser um painel um pouquinho diferenciado do outro, que só tem 2. Esse aqui vai ter 4. Porém, elas são mais estreitas, então vai ficar bastante legal também. E eu fiz deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Para colocar na minha cozinha.
Olha só. Esse aqui que tem a estampa de café. Foi no mesmo esquema que eu fiz esse que eu mostrei para vocês, que a gente fez o passo a passo. Eu não fiz o passo a passo de colocar os botões, porque eu acho que não tem necessidade. A gente mostrando, vocês vão conseguir compreender bem, tá bom? Mas então vocês podem ter vários temas, de acordo com a estampa do barrado de vocês. Esse daqui eu vou colocar na minha cozinha, perto da onde a gente toma café. Olha só, tá bom? Hoje foi um vídeo um pouco diferente do que eu gosto mesmo de fazer, de falar que são as minhas plantas. E pensando realmente em estar enfeitando o lugar que as minhas plantinhas estão ficando, eu tive a ideia de fazer esse quadro, esse painel, né? Então, pessoal, apesar de estar fugindo um pouco do tema que é o meu propósito aqui do canal, que é falar sobre plantas e tudo mais, eu não estou presa só nas plantas. Então, de vez em quando eu tiver uma ideia sobre alguma coisa de costura, alguma coisa que eu acho que vai ser interessante para vocês, eu vou estar trazendo para vocês curtirem, de repente vocês gostam. E eu gosto de costurar, eu mexo com costura, não sou costureira profissional, mas sou curiosa. E como as plantinhas, costurar também é uma terapia. Então, de vez em quando eu vou estar trazendo para vocês algumas coisinhas aí do mundo da costura que eu faço, gosto e acho que pode ser proveitoso para vocês, útil para vocês de repente estarem fazendo, vendendo aí e juntando uma graninha aí, fazendo uma renda extra, quem sabe, né? Esse daqui com esse tema foi para minha cozinha, como eu falei, e de acordo com a estampa, vocês podem fazer vários outros temas. Eu pensei em fazer também um painel para quarto de bebê, para colocar no quarto de bebê ou colocar numa porta. Não terminei, mas eu vou mostrar para vocês terem uma ideia. De repente tem alguma mamãe aí que está procurando uma ideia, ou você quer presentear para alguém. E aí eu peguei, deixa eu tirar daqui, para vocês verem que com essa ideia vocês podem fazer muitas outras coisas também. Isso aqui não é um painel, isso aqui é um tecido que eu tenho e eu cortei 2 retângulos na mesma ordem do outro, costurei, desvirei, fiz pesponto. E vou fazer com eles a mesma coisa que eu fiz com o outro. Ainda não terminei, mas vai ser o mesmo esquema. Vou vir colocar aqui a montana, olha só. Peguei uma outra tira. Não vou dar medidas, pessoal, porque isso aqui é só para vocês mexer com a criatividade de vocês, para vocês verem quantas coisas a gente pode fazer baseado nessa mesma ideia, certo? Então, olha só, um tecido infantil. Pensei em fazer assim. Pensei em fazer o quê? Pegar um pedaço de montana, um retângulo, não uma tira, mas um retângulo, fixar aqui e no meio colocar o nome da criança. Pode estar colocando, pode levar para uma pessoa que tem uma bordadeira, ela bordar, ou pode estar fazendo com, até mesmo com imprime, cola assim na montana e vai ficar bem legal. Então, pessoal, esse daqui que é infantil, dá para fazer com várias ideias. Pode estar levando o próprio tecido para uma bordadeira, tá bordando o nome da criança, em uma parte, né? Ou pode estar colocando uma faixa de montana aqui com o nome da criança, também pode ser na bordadeira. Tendo as 2 alcinhas aqui, ó, no caso que eu... Deixa eu tirar essa daqui só para vocês verem. Colocando as 2 alças aqui. Então, é uma ideia para vocês fazerem. Para quarto de bebê, é bem interessante. Por quê? Porque é muito fácil a gente estar desmontando para estar fazendo a limpeza disso aqui. Né? Ele não é grosso, não tem aquela manta mais grossa, que pode estar, de repente, a manta causando alergia para o bebê, porque ele é muito sensível, mesmo estando, né, dentro do tecido. Então, vocês fazendo de uma maneira mais fininha, uma entretela, ou de repente nem usando entretela, se quiser deixar encorpado e não tem manta, não tem entretela, dá até para colocar um pedaço de jeans. Pega uma calça jeans que de repente ninguém usa, corta no tamanho do barrado ou do projeto de vocês
e coloco o jeans aqui no meio para tá dando mais estruturada. Mas quanto mais fininho ele for, mais fácil vai estar para a gente ir fazendo a higienização. A gente pega, tira, lava, certo? O meu, que vai ficar no meio de terra, ali no meio de planta, também sujou, molhou, vai estar bem tranquilo para mim estar tirando e lavando sem nenhum problema, certo? Então, esse daqui, pessoal, foi o projeto de hoje para vocês. Eu espero que seja útil para vocês, que vocês tenham gostado, que a partir desse projeto vocês usem a criatividade de vocês aí, façam ótimos trabalhos, coisas lindas para vocês estarem presenteando, vendendo ou somente enfeitando a casa de vocês. Então, curte aí o nosso vídeo, é muito importante vocês curtirem, é muito importante vocês se inscreverem. É importante para nós que fazemos esse trabalho. O YouTube, ele compreende que esse vídeo está sendo útil para vocês. Isso é importante para nós. Nós queremos saber se vocês estão gostando e se de alguma maneira estamos sendo úteis aí na vida de vocês, ok? Então, próximos vídeos virão com o tema de plantas e talvez outras coisas criativas aí na área da costura. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não é trabalhoso esse painel. Você cortando as tiras, cortando seus barrados aí. Tem barrados lindos, barrados florais. Vocês vão embora com a criatividade de vocês, ok? Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem conosco. Ativem aí o sininho para toda vez que a gente colocar um vídeo vocês receberem a notificação. E até o próximo vídeo.